27 de outubro de 2023, Bahia. Às margens de uma estrada na região metropolitana de Salvador, a cantora gospel Sara Mariano seria encontrada sem vida e seu corpo carbonizado. Antes desaparecida, agora Sara era vítima de um homicídio envolvido em muitas emoções próximas. A polícia logo chega ao autor de tudo, o marido da artista, que ainda contou com a ajuda de 3 amigos. Com o início das audiências chegando, muitas reviravoltas são previstas, a começar pela motivação do crime. Afinal, o que levou Ederlan, o marido de Sara, a fazer tamanha maldade com a esposa? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Daí você vem comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com o Dr. Rogério. Dr. Rogério, muito obrigado por estar aqui com a gente. O Dr. Rogério é assistente de acusação no caso da Sara Mariano, da cantora gospel, que morreu em 2023, de uma forma brutal, estranha, que nós vamos conversar agora. Dr. Rogério, o senhor responde pela família da Sara, é isso? Da cantora? Boa tarde, Beto. Boa tarde aos ouvintes do seu excelente podcast. Eu respondo pela família da Sara, pela mãe e pela Soraya, que me constituiu para figurar como assistente de acusação nesse crime terrível acontecido na cidade de Dias D'Ávila, Bahia. E que vai agora, no final de março de 2024, entrar numa nova fase, que são as audiências de instrução, já olhando o futuro julgamento, é isso? Pronto, o que é que ocorre? Os crimes contra a vida, eles têm duas fases. A primeira é a fase de instrução, onde o magistrado instrui o processo através das testemunhas, e, posteriormente, ele pronuncia, aí sim vai a júri popular. Sim. É uma fase posterior, ele é bidimensionado, tem duas fases. Então, o que é que ocorre? Dia 26 agora, 26 de março, às 9 horas... De 2024, que as pessoas podem estar vendo... Terça-feira agora, de 2024, vai ocorrer a primeira audiência de instrução da primeira fase, onde serão colhidas os depoimentos das testemunhas de acusação. Como esse processo ele é de grande complexidade, múltiplos réus, optou-se por fracionar a audiência. Então, vai ter uma audiência para a oitiva das testemunhas de acusação e uma nova em abril, onde serão ouvidas as testemunhas da defesa e os interrogatórios dos réus. Esse é o caso todos são 4 réus, né? Queria que você me ajudasse a remontar um pouco a linha do tempo. Quando que começa, quando que a Sara desaparece, o senhor consegue me dar um resumo da ópera? Sim, a Sara desaparece no dia 24 de outubro de 2023 e o seu marido, o Ederlan Mariano, simulando, vai até a delegacia de homicídios em Salvador e informa, ao meu ver, criminosamente também, informa o desaparecimento dela. Já no próprio dia que ela some? Não, foi um dia após, porque segundo ele foi orientado que teria que esperar 24 horas, aí ele vai... foi com o advogado, a gente sabe que não existe isso. Sim. Ele foi com o advogado e disse que ela teria sumido. Enfim, seguiram as investigações na delegacia da 25ª Delegacia Territorial, presidida pelo doutor Evaldo, que fez um trabalho excepcional. Para você ter ideia, Beto, esse inquérito policial tem 700 laudas. 700 laudas. Então, o que é que acontece? Depois, descobriu-se, no dia 27, o corpo em chamas da Sara, numa região próxima a Dias D'Ávila. Ele foi, mais uma vez, simulando e fez o reconhecimento, como todo mundo sabe até então. Chorou, fez tudo? Chorou, simulou, né, que não saiu lágrima alguma.
fez a simulação de choro e de lá foi de livre e espontânea vontade até a delegacia, onde foi colhido o seu depoimento. Até então, depoimento. O que é que ocorre? Chegando na delegacia, o delegado percebeu algo estranho. E, na verdade, observe, ele meio que confessa, sim, porque dizem aí que ele não confessa, ele fala no depoimento dele que ele soube da suposta traição e que passou a tomar raiva e aí, então, passou a planejar. Ele fala, está nos autos do processo, ele passou a planejar a morte e que o Gideão tinha se oferecido, o Zadok, desculpe, o Wesley e Pablo. São muitas pessoas. Tinha se oferecido, pronto, que são 4 pessoas. O que é que ocorre? Diante disso tudo, o delegado pediu realmente a prisão temporária ao juiz plantonista, só que ocorre que a pedida de prisão temporária não é fundamentada nele assumir ou não a culpa. São outros elementos que tinha. São outros Quais são os outros? Ele tinha ido destruir prova, celular. Ele pegou o aparelho do telefone celular e pediu para formatar. Aí ela é encontrada dia 27, já com o corpo dela carbonizado. E ainda em chamas. Ainda em chama. Então, quer dizer, aquilo tinha acabado de acontecer, e a gente sabe já, no spoiler, que ela foi morta num dia e queimada 2 dias depois. Isso. Ela não foi morta e queimada no mesmo dia. Quando é encontrado o corpo, ele vai, faz o reconhecimento, chora lá e tal, mas ali a polícia já estava investigando ele como possível autor? Não, a partir desse momento ele é apontado pela polícia como possível autor? Na mesma hora que ele estava na delegacia, o técnico de informática que formatou o celular da Sara estava sendo ouvido. Então, o pedido de prisão temporária foi fundamentado foi fundamentado para que ele não destruísse provas, ficasse em liberdade. Então, não tem nada a ver. Mas, doutor, uma pergunta. Desculpa te cortar, mas só para entender essa formatar. Por que o técnico de informática que tinha formatado o celular da Sara já estava sendo ouvido? O celular dela tinha sido encontrado? Tinha sido encontrado, rastreado pelo número da delegacia de polícia. Lá com o corpo dela? Não. O celular, eles retiraram e entregaram ao Ederlan. E o Ederlan foi formator. Elas matam a Sara, levam o celular da Sara para o Ederlan e o Ederlan formata até antes de ir para a delegacia. Ele coloca com o técnico de informática no bairro de Valéria, um rapaz formata e ele dá pressa, ele fica lá em cima o tempo todo. Foi em casa, volta e pede emergência, urgência. Estava muito. O técnico vai ser ouvido no dia 26. Diz que estava muito desesperado, muito afoito, querendo logo. E ele percebe que o celular não seria de Ederlan, que tinha uma foto de uma moça. E copia os dados. E como que esse técnico de informática já estava dando depoimento se o corpo dela tinha acabado de ser encontrado? Como que eles chegam no técnico de informática? Como que a polícia já chega nesse técnico que formatou? Não, no momento chega no técnico de informática através do telefone do hub, né? Como chama? Das Herbes. Sim, das Herbes. Então, a polícia consegue chegar. A polícia, quando ele fala, minha esposa desapareceu, a polícia localiza o celular dela pela Herb na casa do Ederlan? Não, já localiza no técnico de informática, através do número. Já vai direto no técnico de informática? Do técnico de informática, E depois o auxiliar do técnico de informática vai e presta espontaneamente o depoimento também. Mas esse técnico de informática, quando o Ederlan vê que a polícia fala com esse técnico de informática, o Ederlan não fica preocupado, surpreso? Não, porque ele estava sendo ouvido em salas separadas. Tá. Ele estava ouvindo em salas separadas. É por isso que ele entra, porque, Beto, mesmo que ele chegasse lá e confessasse, eu matei, ele não ficaria preso. Porque ele foi espontaneamente e falou, eu matei, e aí responderia em liberdade. O lance da prisão temporária foi justamente esse fato. O pai retirou o equipamento,
os equipamentos foram retirados pelo pai da casa, houve o problema do telefone celular, então isso compromete a investigação e o processo. A prisão que ele está é exatamente porque ele estava destruindo provas. Isso, naquele momento. Hoje já foi convertida no momento do recebimento da denúncia, o judiciário converteu a pedido do Ministério Público para a prisão preventiva. Então ele está disponível, eles 4 estão disponíveis para a justiça, estão disponíveis. Sobre essa confissão, logo no período do crime, eu cheguei a entrevistar o advogado do Ederlan, que me falou, não sei nem se é o mesmo ainda, que fica aqui, inclusive, eu sempre tenho que lembrar, que eu entrevisto todo mundo, e se o advogado do Ederlan quiser falar, ou de qualquer um dos outros envolvidos, a gente ouve. Mas ele me fala que não tinha sido feito uma confissão, que não estaria à época nos autos. Aí eu até pergunto, mas isso não teria sido gravado? Porque hoje em dia é comum, né? Você põe o celular gravando o depoimento. Essa confissão do Ederlan, ela existe nos autos assinada por ele? Foi feita uma gravação? O que tem assinado por ele, assim, ele não narra na confissão assim que fez tal. Quem faz isso é o Vitor e os outros envolvidos que entregam ele. Tá. Entregam ele. O que ele fala é que ele passou a planejar a morte da Sara e que o bispo Zadok se oferece para matar e ele aceita. E conta aquela história da traição. Esta é a versão dada para ele. Mas, o que eu te digo, o fato de ele ter confessado ou não tem relevância. Teria relevância mais para ele, porque seria o benefício da pena. Benefício, ele confessar e explicar os fatos. Assim, o que é que ocorre? Foi explicado muito bem pelo Vitor e pelos outros envolvidos o que aconteceu no fato. E isso com toda a perícia. Então, assim, não há dúvida, o Ministério Público, nem o assistente de acusação que nos fala, não há a menor dúvida que ele foi o autor, o mentor intelectual do assassinato cruel de Sara. Tá. Sara tomou 22 facadas. Foi algo cruel. Tem partes que a faca atingiu que mostra que ela tentava se defender, perfuração na mão, lesão de defesa. Ela estava com lesão de defesa. Em diversos momentos. E, por derradeiro, deram uma facada na região da cervical. Então, assim, é algo... Então, nos autos tem ali a confissão de que ele teria planejado. Sim. Como que ele consegue arregimentar 3 pessoas? Eu sempre fico curioso. Pronto. Como você consegue... eu quero matar o Saulo aqui. Vou lá na Paulista parar as pessoas e falar, gente, me ajuda a matar o Saulo. Eu não sei como uma pessoa consegue convencer outra para matar. Como é que ele conseguiu 3? E o que cada um deles fez? Pronto. É óbvio que o simples fato daqueles valor pífio de R$2.000 não é o motivo. O que é que acontece? Ele tinha o Ederlan clonado, como vocês todos sabem, acho que através do WhatsApp Web, é um aplicativo, e passou a monitorar todas as conversas da Sara. Ao longo do tempo, ele já sabia que, por Sara estar vivendo num ambiente abusivo, sendo torturada psicologicamente, mentalmente, tendo que manter relação sexual contra a sua vontade, diante de tudo isso, Sara, como conversava com sua mãe, com sua irmã, com o próprio Elicácio, que iria até dezembro embora, sair dessa situação, e que estava aguardando dinheiro justamente para poder sair. O que é que ocorre? Sara era a mina de ouro deles, era quem trazia dinheiro para casa, era a cantora que tinha 70 mil seguidores só no Instagram, a TV Shalom tinha 300 mil inscritos. Então, assim, primeiro ele observou perder a mulher, a esposa, e perder o negócio. Agora, como é que ele convence os outros 3? Porque ninguém vai chegar assim, ó, meu amigo, vamos aqui matar minha esposa? Ninguém vai querer fazer isso. Muito menos por esse dinheiro, esse valor baixo. Ou por dinheiro algum tem que aceitar. Mas o Vitor é cantor, o Zadok é cantor, todos eles são envolvidos nisso e têm interesse. Inclusive, o Ederlan produziu diversas músicas e tem no canal da TV Shalom diversas produções de Ederlan
em relação a Zadok. Então, assim, no Então, meu entender, o Zadok é conhecia a Sara. O Zadok é quem esfaqueia e o Vitor segura. E ele conhecia a Sara. Conhecia, sim. Conhecia de Vamos pegar aqui. O Ederlan é o marido. O Gideão Duarte fez o quê? Gideão é amigo também da igreja, e ele é o motorista que conduziu a Sara até a morte. Vamos lá. Ele é aquele que pega o carro emprestado do vizinho, do argentino, sob a alegação de que iria fazer um transporte por aplicativo, que o carro dele estava quebrado. Ele pega o argentino de boa fé e empresta. Ele diz que voltaria em pouco tempo, e aí volta 00:30 depois disso tudo. E ele conhecia a Sara também? Conhecia, sim. Inclusive, é o seguinte, Beto, foi perguntado tanto à mulher do Gideão quanto ao rapaz que emprestou, o senhor, o argentino, que emprestou o carro, se ele saiu de máscara ou se estava gripado. Não, ele não saiu de máscara quando pegou o carro, a esposa dele não saiu de máscara, e quando retornou sem máscara. Ou seja, ele não estava gripado, ele só colocou a máscara para aquele ato específico. Entendi. Foi encontrado também no carro, quando foi feita a perícia no carro, uma passadeira que Sara estava utilizando no dia embaixo do banco do carona. O que demonstra que ela resistiu para sair do carro. Aquela tiara. Travou uma luta e a tiarazinha. A tiara. Porque aqui chama passadeira. Sim, então o Gideão foi o motorista. O Vitor Gabriel. Que levou Sara até a morte. É claro e simples. Ele que faz a trajetória. O Vitor Gabriel é quem nessa história? Vitor é o que auxiliou, estavam esperando no local, o Vitor e o Zadok, que o nome de Zadok é um apelido. É Bispo Zadok. Mas chama Bispo Zadok. Ele se autotitula Bispo Zadok. Wesley Pablo, o nome dele. O nome dele é Wesley Pablo. Ele que desfere as facadas e Vitor segura. E os dois também conheciam a Sara? A Sara conhecia eles? O Zadok, Sara, inclusive, tece elogios a ele sobre o jeito de ele cantar nas redes sociais. Inclusive, tem os prints da delegacia, tem tudo direitinho. Assim, eram conhecidos. Porque todo mundo frequenta as igrejas, não é todo mundo de uma igreja só. Doutor, muito foi falado à época. Então, só para eu entender uma coisa antes de falar disso que estavam falando. Quem é o primeiro aliciado pelo Ederlan? Quem é a primeira pessoa que ele chama? É o Zadok? É o Bispo Zadok? Sim, sem sombra de dúvida. Assim, isso foi planejado aproximadamente 15 de setembro, mais ou menos. Uma data aproximada, no mês de setembro. E aí, assim, essas comunicações entre eles não tem, porque é muito detalhe para eles terem narrado. Provavelmente, na audiência de instrução, quando forem ouvidos, vai surgir mais elementos. Os celulares deles foram periciados? Tem muito material ainda para perícia. Porque, como você deve saber, assim, o que se precisa para a denúncia é um lastro probatório mínimo. Sim, não. A denúncia tem mais do que o suficiente já. É que eu estou querendo saber eu sempre quero saber um pouquinho mais da história, porque as pessoas têm essa curiosidade, eu perguntando o que já dá para contar. Porque, assim, você me fala 15 de setembro, que seria a data onde eles começam a organizar. Como que você sabe que é essa data? Tem conversas entre eles pelo WhatsApp, falando... Porque há relatos no inquérito policial. Entendi. Não é áudio deles, não. E nem eles assumem isso. E nem conversar. Então, os WhatsApps deles em negociação da morte ainda não foi periciado. Ainda não foi periciado. Mas se você observar, tudo bate. Inclusive, se você observar, Beto, ele passa a querer ter contato com a família da vítima 15 dias antes da morte. O Bispo Zadok? Não, o Ederlan passa a ter contato vai falar com a família mãe da vítima 15 dias antes do assassinato. Que ele era mais afastado. Aqui tem, inclusive... Não tinha contato. Teve 2 contatos ou 3 contatos ao longo da vida com a irmã.
para as pessoas saberem, tem uma live que nós fizemos, Rosângela e eu, inclusive com a participação da irmã da Sara, onde ela conta o quanto ele era mais afastado da família, o quanto que a Sara, inclusive, reclamava até de ausência de comida. Ela tinha que esconder dinheiro para conseguir comer e dar dinheiro e dar alimento para a filha, né, também. Então, fica aqui, quem quiser assistir, está aqui no canal, está aqui na playlist desse caso também. Doutor, então, assim, o primeiro que teria sido aliciado não, que seria convidado para esse crime, seria esse bispo Zadok. Sim. É isso? Agora, assim, siga. E aí os outros dois, quem traz? É o bispo? Quem traz? Sim. O bispo que organiza os outros dois. Mas todo mundo já se conhecia. Sim. E muito foi falado à época que a Sara teria um amante. Gente, uma coisa, adultério não é crime. Uma mulher ter um outro homem não é crime. Você pode querer discutir moral com outro lugar. Aqui é sobre crime. E o porquê que ela tem ou não tem, o problema é dela, não tem nada a ver com a vida, a não ser que isso fosse ligado ao crime. Mas foi colocado que ele teria ciúmes, blá, 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 blá. Como a motivação, o que daria um ar mais passional, um ar mais... quase mais humano, né? Eu te amo tanto e você faz isso comigo. Qual é a real motivação? O que ligou 4 pessoas a matarem a Sara? É inveja? É isso que eu estou entendendo? Na verdade, é querer se tornar ela. A inveja. Os 3. Então, sim, querer ser ela. E ele, o Ederlan, sabia que perderia a fonte de renda, ela que sustentava, botava comida em casa, há relatos que ele só fazia beber todos os dias. Então, assim, ele já, por clonar, sabia que ela não estava aguentando mais sofrer e que iria realmente, em dezembro, quando cumprir sua agenda, sair de casa. Sair de casa de forma correta. Ou seja, a ideia é que ela sumisse e todos eles tomassem para si o sucesso dela. Isso, exatamente isso. E logo o dinheiro que ela ganhava em show, essas coisas assim. Para promover o Vitor, que é cantor, o Zadok, que é cantor... Todos eles são cantores, assim, que sempre a sombra dela, do nível. Ela que fazia tudo, praticamente. Tudo. Ou seja, só os convites da região era só para ela. Eles queriam pegar as redes sociais dela e a partir de agora quem aparece é o Bispo Zadok, é o Vitor, é o Ederlan e não mais ela, então todo mundo vai para... Eles achavam que as pessoas iam amar e querer ouvir quem estivesse naquela rede social. Não, como se pudesse substituir. Eles não entendiam que as pessoas gostavam da Sara e não do Instagram da Sara. Isso. Tá, se eles buscaram a fama, conseguiram. De uma forma bem negativa. A fama pode ter vindo, mas assim, a que custo, né? Não pelo talento. Porque nem talento para sumir com tudo sumiu. Então, a real motivação é essa. Não tem nada a ver com ciúmes, que muito se colocou na época ali. Eu entendo o cuidado que o senhor traz, a gente também traz, porque as pessoas têm uma necessidade de destituir da vítima o seu papel de vítima e uma das estratégias, muitas vezes, é desmoralizando-a, né? Como se o fato... Mas é irrelevante, Beto, pelo seguinte, a denúncia não é sobre traição ou não, é sobre o feminicídio cruel onde Sara foi vítima. Então, não há relevância. Mesmo se a motivação fosse essa, que ele alega, e nada mudaria. Continuaria sendo um feminicídio. Um feminicídio cruel da forma que foi, perverso. Ela teria tomado 22 facadas, independente da motivação. Terrível. Então, não há o que... E eles voltam... Porque é um crime com muita maldade. Eu aprendi ao longo de tantos anos fazendo crime, principalmente com peritos do calibre da doutora Rosângela Monteiro, de entrevistar psiquiatras como o doutor Guido e a doutora Ana Beatriz, que eu entrevistei agora, que é facada, é uma proximidade muito grande. Quando a pessoa ela quer, é porque eu quero te ver próximo ela sofrer. Para te destruir. E o número de facadas impressiona. Por que tanto ódio do bispo Zadok? É Zadok o nome dele? Eu tenho que pegar aqui que eu esqueço. Bispo Zadok. Por que tanto ódio do bispo Zadok pela Sara? E, inclusive, o próprio Vitor aqui que segurou. O que ela despertou tanto ódio neles? Por que eles odiavam tanto? Isso a gente não tem o porquê tanto ódio, mas isso mostra que também que não é a motivação, não é pelo fato de ter traído a Ederlan, porque não traiu o bispo. Zadok. Não teria traído o Zadok.
Não teria traído. Se fosse pela traição, suposta traição do Aderlan, para que tanta raiva do... Sim. Tá entendendo, Beto? Não faz sentido. Não faz sentido. Também, na época, a filha do Ederlan teria escrito uma carta que depois foi periciada. Essa carta, ela vai ser importante para esse momento ou ela foi descartada? É uma carta realmente não falsa, mas Essa organizada? carta foi apontada algumas incongruências dela. Mostra-se que a menina teria feito sob alguma espécie de coação, mas isso ainda é muito muito provisório para se falar. Provavelmente isso vai ser utilizado em sede de plenário de júri. Utilizado ou não, entendeu? Mas, assim, há indícios fortes que aquilo foi ditado para ela. Mas como é criança, eu gosto de poupar, porque é uma criança... Não, assim, sim, eu vou poupar todo mundo, mas é que isso foi muito falado na época, inclusive como uma forma de ver se despertava nas pessoas empatia pelo Ederlan e até mesmo a possível saída dele fica como um bom pai. e a saída dele da prisão. A filha ainda continua sob os cuidados da família do Ederlan? Sim, continua com a guarda provisória. O que os amigos... você me falou que vão testemunhas de acusação no começo. Essas testemunhas vão ser o quê? Quem, se puder falar, e o que vão dizer, o que vão contar nessa audiência? Veja bem, o que é que a testemunha de acusação faz? Na verdade, são as testemunhas que são ouvidas durante o inquérito, que foram ouvidas, e que tem que ser judicializado. Todo interrogatório, oitiva, termo de depoimento, ela tem que ser judicializada posterior. E esse é o momento. As testemunhas de acusação que foram ouvidas no interrogatório passarão pelo crivo do judiciário no dia 26. Agora, o nome eu prefiro não dizer para preservar. Sim, mas a relação são as mesmas que foram ouvidas. A relação com o crime é o quê? São parentes da Sara? Amigos? São pessoas que instruem o processo o inquérito policial de informação. Que tipo de informação? Como era a vida dela? Não, também como era a vida dela, o que foi feito com o telefone celular, local, como foi feito, quem foi, quem fez, detalhes sobre o ocorrido. São as mesmas pessoas que foram ouvidas no inquérito policial. Só que agora pode ampliar no crivo judiciário, né? Que agora todo mundo pode perguntar. Essas pessoas conseguem traduzir a vida da Sara em uma relação abusiva? Que ela vivia, ela tinha... Algumas testemunhas, viram? Algumas testemunhas, sim. Algumas testemunhas, sim. Vou te dizer duas só, porque é público notório. Ou exemplo. A mãe e a irmã. Essas duas já traduziram todo o abuso, inclusive tem provas. Áudios de Instagram ou do WhatsApp que mandou e está tudo no inquérito policial. Que vai mostrar que, na verdade, a cama da Sara já estava sendo feita. Sem sombra de dúvida. A Sara não teria outra saída, porque ela não sabia que ele sabia que ela ia pedir separação. Porque ela não tinha ideia de que ele via o WhatsApp dela. Não tinha ideia do que... Agora, outra coisa, Beto, fala-se muito, assim, em relação a por que não foi a delegacia relatar, porque de 1 a cada 10 vítimas de abuso vai à delegacia, quase nenhuma vai. Eu atuo em diversos, 40 processos de feminicídio pela vítima, aonde elas morreram sem nunca registrar um BO. Não vai. Então esse argumento de que por que não foi na delegacia, vivia maravilhoso? Não vão, infelizmente não vão. Está mudando. Está mudando. A Sara... Sofrem caladas. A Sara não fez nenhum boletim de ocorrência contra ele. Não, só era mais uma das que sofriam caladas. Sim. Até porque também a Sara vem de uma religião onde a família é muito importante, também, o trabalho dela. Ela tinha também essa necessidade de ter essa vitrine, isso faz parte... figura pública. Tem de ascensão. Tem medo, tem vontade de que dê certo, tem tantos porquês da pessoa não ir até a fazer o boletim de ocorrência, né? Porque é quase... mas é que eu estou falando que é comum as vítimas não irem. É comum. Sim. Eu estou falando porque sempre a defesa utiliza porque não fez o boletim para dizer que era maravilhosa. É tudo que nós conversamos. Não fez porque tem medo, porque pode estar sendo ameaçada, porque a religião, por vários motivos, não fez.
E, gente, porque a pessoa nós vai morrer, além de tudo, tem tanta coisa. Todos E os também, quatro... no fundo, ninguém imagina que vai morrer. Sim, ninguém Nenhuma acha que delas, vai chegar apesar de nesse sofrer. limite. Ainda mais com uma perversidade dessa. Vocês esperam que eles sejam os 4 pronunciados por homicídio, feminicídio, pelo quê? Tem, ó, o que tem já nos autos, sem sombra de dúvida, é o que esperamos. E quem é que vai responder, por exemplo, por vilipêndio de cadáver ou ocultação, que é... Porque eles matam... Eles já explicaram por que eles voltam e queimam, põem fogo no corpo da Sarah? Porque ficou famoso o caso? É isso que eu estou dizendo, Beto. Assim, foi feito primeiro os interrogatórios na delegacia. O interrogatório deles judicial, aonde a gente vai poder ampliar isso, inclusive eles podem até vir a confessar, vai ser no dia 16 de abril. Esse do dia 26 é a testemunha de acusação. Tudo bem. Aí eles vão... Sim, mas no inquérito não tem? A polícia não fez essa pergunta? No inquérito em relação a... por que eles voltam... Porque eles matam a Sarah no dia 24 e possivelmente eles põem fogo nela quando ela é encontrada no corpo. Por quê? Eles explicam por que eles põem fogo? É porque eles ficaram... O Ministério Público colocou como vilipendiar o cadáver e, com certeza, para ocultar também, dificultar a perícia. Para dificultar a perícia. Até porque eles não tinham noção de que ia ficar tão famoso esse caso. Porque esse caso tomou uma proporção... Imagino que eles acharam na santa idiotice que isso não seria descoberto. Tá. Uma coisa. Vocês acham que o julgamento pode ser este ano ainda, em 2024? Provavelmente esse ano. Se não, até o meio do ano que vem. Porque, Beto, a gente não pode conseguir dizer isso, porque, por exemplo, vai que pronuncie, a defesa pode promover recurso e aí atrasar a marcação para plenário. Entendi. Tá certo. Doutor, mais algum ponto que você queira levantar por conta da audiência de instrução? Alguma coisa do crime que eu não perguntei que o senhor gostaria que eu perguntasse? Não, é isso. Esse esclarecer sobre a motivação, que a motivação, inclusive a denúncia narra isso, que apesar de a ideia dele é que seria por traição, não. Que, na verdade, seria um motivo financeiro e para lograr êxito na carreira. Afinal, o Ederlan era um produtor e diretor da TV. Quando eles forem pronunciados, aí eu vou fazer novamente mais uma live com a Rosângela, porque esse caso pede. E aí a gente pode conversar novamente mais para frente, até para trazer os novos Beto, elementos. Quando todos. for pronunciado, aí sim, porque vai ter já a oitiva de todo mundo, inclusive os interrogatórios dele. Inclusive eles podem vir a confessar. Sim. E os laudos finalizados também, né? Mas a grande parte... Tá certo, doutor. Muito obrigado. E a gente com certeza volta a se falar em breve. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau.